Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa quinta-feira, primeiro dia do mês de fevereiro, o mês aí que é conhecido como um dos menores meses do ano, então, com aumento de posição, né? Iniciando aí o primeiro aporte já do mês de fevereiro em Auri Energia, abaixo dos R$ 13. Eu tinha uma ordem nos R$ 13 e entrou, tá? Então, Aurim Energia, novos aportes, novas quedas sempre bem-vindas. O que esperar também dos dividendos para 2024? Lembrando que eu não espero R$ 3, como aconteceu no ano passado, eu espero algo em torno aí de uma média menor, de um volume menor, porém, né, uma empresa que tem caixa para investimentos e crescimento, tá? E não está alavancada, tá? Então, são alguns fatores, fez boas parcerias, alguns movimentos interessantes, por exemplo, uma formação de joint venture com a Vivo para trabalhar, né, na comercialização de energia aí para um número muito alto de clientes potenciais da Vivo através do B2C, né? Então é um fator que conta muito pensando no mais longo prazo. Taesa também tem uma boa notícia aí, obtém licença em um projeto que pode entregar mais de 21 milhões de receita, claro, parece ser pouco, né, você olhando assim, mas isso é anual. Então, com um ativo precisando sempre se reforçar, né, alguns ativos vencendo concessão recente, ela teve aí essa licença para avançar nesse projeto. E resultados fracos do Santander para o mercado, os resultados não vieram bons, falaremos sobre isso na reta final do vídeo. Então, ING Brasil hoje voltou ali para a casa dos 40 e 20, né? 40 e 23 foi o fechamento, queda de 0,86% em percentual. Eu iniciei posição nos 40 e 20, ontem eu trouxe aqui a operação, pequena operação realizada para abrir posição, e enquanto não vem aí o resultado do quarto trimestre e fechamento do ano, e também, né, o mercado não entenda que a venda da TAG, mude de ideia, foi uma boa venda, o ativo eu acredito que pode continuar dando essas oportunidades, além também da empresa entregar aí no ano, um bom ano, pensando em proventos na minha avaliação. BB Seguros acima dos 34, então por enquanto não tem aportes. Segunda-feira tem resultados e anúncio, anúncio oficial dos proventos, né? Até porque no dia 8, na quarta-feira, teremos aí o que? Os anúncios de resultado e também talvez de proventos em Banco do Brasil. E Banco do Brasil amanhã, né? Amanhã, hoje fechou acima dos 57 e amanhã tem a Assembleia, a votação, praticamente deve ser aprovado o desdobramento e as possíveis datas do desdobramento em relação à cotação aí, né? No caso, você teria esse split dividido por dois, tá? Então, uma ação se traduziria em duas sem mudar aí o capital, a formação de capital social e também sem alterar o valor nominal dessas ações, tá? E Irani, 9,83, ainda abaixo dos R$ 10, subiu hoje 0,92%. Estou gostando de Irani nesses patamares. Acredito eu que pode entregar ainda melhores oportunidades. Sempre é bom, né? Uma queda sempre é bem-vinda para quem faz aportes mensais e para quem está com caixa também sempre é bem-vindo, né? Claro, o investidor ele tem que desejar isso, até porque se você vai no açougue, né? Sempre aquela analogia. Se você vai no açougue para comprar carne todas as semanas, você não quer que o preço suba. Pelo contrário, você quer que na semana que vem, se preparou para fazer um churrasco, que o preço caia. Da mesma forma, para quem, né, passa sempre no posto de gasolina para ir colocar combustível e etc. Então, o que você tem? Se você tem um aumento constante nos preços, é ruim. Você irá fazer o quê? Você irá ter uma dificuldade cada vez maior para encher o reservatório do tanque do automóvel, né? Então, se o preço está mais baixo, você gastará menos e terá maior facilidade para encher esse reservatório. Então, é uma analogia que de dia a dia, né? Pode ser simples, mas te ajuda muito
a torcer sempre por novas quedas sem a perda de fundamento, né? A queda com a perda de fundamento, ela é ruim. Por exemplo, do dia para a noite a Gol cai 30%, alguma coisa aconteceu. Do dia para a noite a ação de Americanas cai aí 90%, alguma coisa aconteceu. Uma empresa emite aí novo follow-on, então alguma coisa aconteceu com aquela empresa. Então esse tipo de queda nem sempre é bem-vindo. Agora aquela queda de boato, né, aquela queda que o mercado está precificando, ou simplesmente uma correção, sempre é bem-vinda. Caixa Seguridade acima também dos 14, então também fica distante aí de novos aportes. Estou esperando o quarto trimestre para mim redefinir, talvez, aí, quem sabe, abrir mão um pouquinho e pagar acima de 12, ali nos 12,50, quem sabe, né? A depender daquela mudança também que pode acontecer esse ano, que é a política de periodicidade dos dividendos, talvez se tornando trimestrais. Quem sabe, entregando um pacote muito bom, atrativo ao acionista, o acionista também se sinta à vontade para pagar um preço maior, né? É o caso aqui da Irani, que você tem o quê? Uma política de dividendos muito bem estabelecida, então você acaba até pagando um preço um pouquinho, razoavelmente, maior do que você tem no seu histórico, mas o que importa aqui é você ter um projeto, você tem todo um histórico e uma perspectiva de mais longo prazo. Goal 4, abaixo também dos R$ 10, a 9,85. Não aportei em Goal 4 nesses últimos pregões, até porque abri posição em ENGIE Brasil. Para quem perguntou, né, hoje eu tenho exatamente 13 empresas na carteira, né, algumas ainda não fazem tanto peso na carteira assim, até porque teve aí a sua abertura recentemente de início de posição. Mas algumas outras também tem muito tempo que não faço aportes. É o caso de Banco do Brasil, aí se contar, mais de 6 meses sem aportar em Banco do Brasil. E outros ativos também, por exemplo, Transição Paulista, mais de 3 meses e é uma das maiores posições, e etc. E no ano passado eu encerrei uma posição, eu trouxe aqui em Cielo, né? Então, CEMIG, abaixo dos R$ 12 também, mas ainda na minha avaliação pode entregar um preço melhor. Dando seguimento, radar de compras, nós temos aqui novas ordens, quem sabe, de Auren Energia abaixo dos R$ 13, uns 12,92. Essa outra ordem aqui não entrou, tá? Por mais que ela fechou aí nos 12,92 hoje, essa ordem não entrou, ficou no quase. Porém, essa de R$ 13 entrou, então já faz parte aí do portfólio cada vez mais ações, né? O foco aí é as primeiras 1.000 ações, claro, sem mudar com o orçamento das outras que fazem posição na carteira. Tem outras aí já chegando em uma posição interessante, mas o foco é primeiro chegar nas 1.000 e depois nas 5.000, depois nas 10.000, e aí, né, como a Dilma falava, né, você dobra a meta e etc, e vai seguindo. BB Seguros também tem essa ordem nos R$ 30, mas acho muito difícil de chegar, tá? Enquanto não tivermos aqui uma precificação clara do efeito El Niño, de resultados mais fracos nos próximos trimestres, dificilmente chegará nesses patamares. Pode chegar nos 32,25. E outra ordem igual ao 4, 9,38. Então, dando continuidade, o que nós tivemos em Taesa, né? Nós tivemos agora, nessa reta final do dia, um comunicado ao mercado, no qual, né, Pitiguari, que é em um projeto de cerca de 21 milhões de RAP para o ciclo de 2023 e 2024, que irá requerer aí cerca de 244 milhões de investimentos por parte da Taesa, 92 quilômetros de linhas de transmissão, obteve licença, tá, para começar aí as obras e posteriormente começar a operar, tá? Então, o projeto obteve licença para as obras, tá? Então esse projeto foi vencido, né? Esse ativo foi adquirido lá no primeiro leilão de 2022. Auren Energia, falaremos mais um pouquinho sobre, queda hoje nos 12,92, queda de 1,97 em percentual, uma boa queda na minha avaliação,
pode ficar melhor, deve ficar melhor, uma vez que a questão dos proventos, né, muita gente precifica que não deve entregar um grande dividendo para 2024. Eu também não acredito num grandiosismo de dividendo, mas sim em uma entrega de crescimentos, tá? Um fator que pesa muito no longo prazo. Principais compradores, Itaú e UBS, o primeiro com 7 milhões de saldo positivo, o segundo aí com um pouco mais de 2 milhões de saldo positivo, e o principal vendedor, XP e também o BTG Pactual. O primeiro com 3 milhões negativo, o segundo com 2 milhões negativo. Olhando para a indústria, né, comparando preço-lucros versus os outros pares, hoje ela possui aí o menor múltiplo, claro, com alguns efeitos aqui que não irão se repetir. Por exemplo, no ano passado ela recebeu uma indenização de 4,6 bilhões. Se você olhar no Status Invest ou em outras plataformas, ou até mesmo no resultado de 2023, você verá um prejuízo. Porém, isso se deu pelo pagamento de impostos nessa mesma indenização, tá? Então você tem um PL de 6,5 vezes. Acredito que esse PL deve aumentar aqui 2 a mais, né? Ir para 8 vezes, que ainda assim fica atrás de Inge Brasil, tá? Ainda assim fica atrás de Inge Brasil, de AES Brasil, empresas do segmento. E em consenso por parte dos analistas, para 2025 eles esperam cerca de 0,66 por ação, o que para mim não acredito em um número maior. E para esse ano eles esperam o consenso entre 5 analistas entrevistados, cerca de 0,92, o que daria 7%. E eu já divijo, tá, disso em relação para esse ano. Por quê? Porque seria um ano de maior investimentos nesse ano, e 2025, com ativos entrando em operação, você teria o que? Você teria aí um provento maior, porque teria uma necessidade menor de CAPEX, ou seja, de investimentos. Hoje nós falamos em cerca de um pouco mais, aí na verdade, né, 1 bi de ações, 1 bilhão de ações emitidas. Você tem aí um valor de mercado de 12 bilhões para uma empresa que tem de patrimônio 13 bilhões, quase 14 bilhões de patrimônio, ou seja, hoje ela negocia abaixo do seu patrimônio, tá? Além disso, ela tem aí também uma dívida líquida de 1 bi e um valor em caixa. Você tem que tirar esses 4,9 bi aqui, porque pagou 1,5 de dividendos. Você ficaria aqui com um pouco mais de 3, um pouco mais de 2 bi, né? Pensando em disponibilização para caso ocorra algum fator de curto prazo e oportunidades, talvez uma compra de um concorrente ou algo do tipo. Olhando, né, do cenário, do consenso dos analistas, hoje 15 analistas de bancos, corretoras e etc. Seguem de perto a história da Auren Energia, né, o dia a dia de Auren Energia. Desses 5 chegaram a um consenso em relação às projeções. Aqui estão o nome dos 5 e as instituições, tá? Para eles, para 2024, esperam aí 0,90. Eu acreditaria em um ambiente mais conservador, distribuição de 700 milhões de lucro, tá? Ali, se ficar na casa de 50%, e um pouco mais de 1 bi, 400 milhões de lucro, pensando em um ambiente mais conservador. Um ambiente otimista, que seria o consenso desses analistas, de 0,92 por ação, você estaria falando de 923 milhões de reais, né? Ou 0,92 por ação, o que para mim é um pouco improvável. Por mais que você ainda tenha o resquício daquilo que sobrou em relação à indenização, volta a reforçar. Ainda assim é improvável, porque ela pode muito bem entrar nos leilões que teremos agora de transmissão de 2024 para atuação no segmento, ou ela pode fazer a compra de um ou outro ativo ali por meio de brownfield, né? Ou seja, ou de empresa que está listada em bolsa, pode ser uma AES Brasil, pode ser uma outra, ou empresa que não está listada em bolsa, porém possui ativo de geração de energia renovável, eólica, solar e etc. Ou até mesmo
alguma comercializadora de energia com um portfólio interessante de clientes. Todo esse tipo de aquisição, o investidor ele pode estudar de perto o funcionamento do mercado livre de energia e comercialização de energia, que a Auren Energia hoje é líder e deve atuar cada vez mais massiva nos próximos anos. Santander acho que não tem muita novidade no ano, né? Cai aí mais de 9%, não é um grande desconto. Para alguns analistas, o balanço teve uma certa frustração. Para mim, acredito que veio no que era esperado. Ainda você tem impactos lá do efeito Americanas. Houve mudança nos critérios para crédito, para a disponibilização de crédito e o foco em outro tipo de cliente. Você tem alguns números, né? Ano ruim, o banco lucrando em ano fechado aí 9 bilhões, não é nada mal na minha avaliação, queda de 27%. Um ROI, né, gerencial, que seria o retorno sobre ativos e patrimônio, na casa de 11%, queda de 4%, inadimplência de 3%, sem variação em referência ao ano de 2022 e um PDD aí de 7% acima do ano passado. Então, para mim, nenhuma grande novidade, a novidade mesmo ficou lá no início de 2023. Acredito que para entrar em Santander, ele deveria oferecer mais descontos, tá? Você ainda tem Bradesco ali entregando uma boa oportunidade no sentido de oportunidade mesmo para 5 ou mais tempo, sofrendo uma mudança, né, desde diretoria, etc. Você tem Santander que está neutro, nem entrega grandes resultados, nem também está naquela de resultados pífios, negativos, como aconteceu com o Bradesco. E você tem Itaú, sendo Itaú, tá, mas pagando pouco dividendo, e você tem o Banco do Brasil, né, que pode, para mim, entregar boas oportunidades, quem sabe, ou através do desdobramento, ou alguma outra fala no médio prazo. Vamos acompanhando, mantendo a paciência, surgindo oportunidades, será alvo sim de aportes. No mais, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião, deixe também aqui, né, o que você está fazendo, se começou já aportando, fez o aporte do mês, focado aí em avaliar também os resultados desse trimestre, fechamento do quarto trimestre e também aí ano de 2023, com também o pensamento nos anúncios de dividendos, já agora em fevereiro e posteriormente março e abril. No mais, bons aportes a todos vocês e até o próximo vídeo.